Sabe que muitos conhecem a história da cruz de um ponto de vista histórico religioso. Muitas pessoas sabem o que é a cruz. Muitas pessoas andam com um crucifixo no pescoço. Muitas pessoas fazem uma tatuagem com um crucifixo ou com a cruz. A cruz é um dos símbolos mais conhecidos de toda a humanidade, por todos esses mais de 2000 anos. A cruz ela é muito conhecida, mas pouco entendida. E é isso que eu quero falar com você hoje. Como que nós podemos entender o peso do que foi a cruz de Jesus? Hoje que é dia de Páscoa, que celebramos a ressurreição de Jesus. Porque como seu pastor, eu quero que você não entre apenas num modo religioso, que você seja mais um religioso, que você tenha uma igreja que você vai, você se congrega naquela igreja, você tem comunhão, mas você não entende a magnitude do que é a cruz de Jesus no Calvário. E o que ela proporcionou, quais foram as portas abertas a partir do sacrifício de Jesus na cruz. Muitos acreditam em Deus, muitos acreditam na cruz, acreditam que Jesus morreu numa cruz, mas poucos são aqueles que entendem. E eu creio que quando a gente entende o poder da cruz, o que aconteceu há 2000 anos atrás, lá no Gólgota, lá na cruz do Calvário, a nossa vida é transformada. Pelo simples fato de entender e compreender a cruz, o que significa a cruz, a sua vida é transformada. Porque uma vez que você entende, tudo ao seu redor muda. A maneira como você olha as coisas muda. A maneira como você entende, como você lida com o seu casamento, na sua interação com os seus filhos, com os seus amigos, muda. Porque a partir de agora você tem uma nova perspectiva. Amém? Hoje o tema da minha mensagem é o título da música, Meu Perdão. E eu quero que você entenda o perdão que foi liberado para a sua vida. O perdão que Deus liberou para a sua vida e o impacto que isso causa no seu dia hoje. Você hoje como indivíduo, como pessoa hoje, independente do status que você tem, independente da idade que você tem. O poder da cruz no Calvário, para nós hoje. E para entender o que aconteceu na cruz, nós precisamos entender duas coisas: santidade e justiça de Deus. Diga santidade. Diga agora justiça de Deus. Então, o que é santidade? Santidade nada mais é do que algo que é puro, separado, pureza. Quando você fala que algo é santo, você está dizendo que aquilo é puro. Nada que seja impuro tem permissão de tocar naquilo que é puro. Alguém está comigo? Porque é santo, porque foi santificado. E Deus, nós entendemos que Deus Ele é santo, amém? Ele é puro, Ele é santo. Ele não habita em lugares impuros, você entende o que eu estou falando? Ele não habita. O pecado, no entanto, é o idioma ou a língua da impureza. Quando nós cometemos um pecado, nós estamos falando na linguagem daquilo que é impuro, o oposto de santidade. E por ser santo, Deus, Ele não habita onde há impureza. Deus não habita onde há impureza, porque Ele é santo, não é verdade? Faz sentido isso? Deus é santo, Deus é puro. E antes da cruz havia comunhão entre Deus Pai e Jesus. Não sei se você lembra, quando você vai ler os evangelhos, você vê Jesus ali fazendo milagres, operando milagres, e Jesus fala que Ele não fala nada daquilo que Ele não tenha ouvido o Pai falar para Ele. Comunhão, intimidade. Jesus, quando Ele andou sobre as águas, Ele andou no poder do Espírito, no poder de Deus. Quando Ele efetuou milagres da multiplicação e tantos outros milagres, Ele efetuou no poder de Deus. Quando Ele vinha anunciando as boas novas. Quando lá em Mateus 5, Ele, diante daquela multidão ali de pessoas, Ele fala sobre as bem-aventuranças. Tudo aquilo é inspirado por Deus. Havia intimidade com Deus, mas algo acontece na cruz, que essa intimidade ela é perdida, ela é rompida. No livro de Marcos,
capítulo 15, versículo 34, tem um texto muito curto que fala bem assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Mas não faz sentido, Jesus. Faz sentido isso para você? Não faz sentido, Jesus, porque você vem falando que você fala aquilo que você ouve o Pai falar. Você tem intimidade com o Pai, você fala que você é o Filho e Ele é o Pai. E agora o Pai está dizendo que, você está dizendo com essa oração que o Pai te abandonou. Mas por quê? Não faz sentido. A verdade é que nós aprendemos que Deus não habita onde há impureza, onde há pecado. E naquele momento em que Jesus, ele brada, ele fala: meu Pai, por que me desamparaste? Ele está falando aquilo porque realmente o Pai não estava lá. Porque naquela hora, Jesus estava sobre Ele o pecado de toda a humanidade, a iniquidade de toda a humanidade estava sobre Ele. E Deus não habita aonde há pecado, porque Deus é santo. Então nós falamos um pouco sobre a santidade de Deus. Agora vamos falar sobre a justiça de Deus. Deus é justo, a sua palavra, a sua lei, a lei de Deus. A lei, ela é a base que rege a justiça de uma nação. Se você dirige acima de 95, 95, e você tem ali um guard patrol, e ele está com o radar, ele pega a tua velocidade acima da lei permitida, você tem uma punição, não é verdade? Porque existe uma lei que rege a justiça. A justiça, ela existe porque há lei, e a lei, ela existe porque há justiça. Não está fazendo sentido para você? Então a base da lei de Deus é a santidade. Aquilo que está fora da santidade está fora da lei. Você é um fora da lei quando você está fora de santidade. Eu preciso que você entenda essa verdade, entenda isso aqui. Todos nós que não somos santos, estamos fora da lei. A santidade é a base da lei de Deus. E para andar na lei deve-se andar em quê? Em santidade. Você está comigo, igreja? Mas tem um problema. O problema é que a Bíblia fala que o homem, ele saiu da santidade quando ele desobedeceu a Deus. Lá no jardim do Éden, quando Deus, ele criou o homem, ele falou para o homem: você pode comer de todas essas plantas, de todas essas frutas. Todos esses frutos, você pode comer de todos eles. Porém não coma de uma delas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comeres, certamente você morrerá. Quantos aqui lembram dessa história? O homem morreu? Não. Mas o que foi que aconteceu então? A palavra morte, ela simplesmente significa separação. Diga, separação. Morte é separação. Quando Deus fala para Adão que no momento em que ele comesse daquela fruta, haveria uma separação entre o homem e Deus. A Bíblia conta que havia comunhão, que Deus, ele descia todas as tardes para conversar com Adão, para conversar com a sua criação. Mas naquele momento em que o homem desobedeceu uma ordem, o que aconteceu? Separação. Separação. E Deus, ele bane Adão e Eva do seu paraíso, do jardim do Éden, porque ele desobedeceu. E Deus não habita onde há impureza, onde há pecado. Adão, a palavra Adão significa humanidade. Quando a gente está falando de Adão, a gente fala da humanidade inteira. Eu e você, nós aqui, nós pecamos, nós cometemos o pecado, e portanto nós merecemos a morte, a separação de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 3:23, ele fala dessa forma, ele coloca assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ele está falando de todos. For all have sinned and fall short of the glory of God.
Todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da santidade de Deus. Eu e você. Todos pecaram. Por conta do quê? Da desobediência. Nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas na mesma carta ele fala assim, que o salário do pecado é a morte. Lembrando aquilo que Deus havia falado lá no Gênesis. Você está fazendo sentido isso para você ou não, querido? Você vê como a Bíblia, ela vai se comunicando. E ela vai falando do homem, falando do pecado da humanidade. E que aquele que tem pecado está separado de Deus. Não tem comunhão com Deus, não tem intimidade com Deus. Em outras palavras, quem pecou deve morrer. Essa é a justiça de Deus. Existe a justiça dos homens. Você está aqui nesse país, nesse estado. Há a justiça desse estado, desse país. Mas existe uma justiça que está acima da justiça dos homens, que é a justiça de Deus. E na justiça de Deus, todos nós pecamos, todos nós desobedecemos a Deus. E por mais que tenhamos a melhor das intenções, por mais que façamos o melhor com as nossas esposas, cadê os homens casados aqui? Por mais que você dê o melhor que você pode para sua esposa, mesmo assim você ainda vai estar em pecado. Porque nós nascemos debaixo do pecado. Nós nascemos como homens. Um homem pecou. E quando esse um homem, Adão, pecou, o pecado ele entrou em toda a humanidade. Por mais que você seja o melhor pai que você puder, a melhor mãe, a melhor esposa, a verdade é que não tem nada que você faça que possa te fazer santo e indesculpável. Não há nada que a gente possa fazer. E a consequência simplesmente é essa: separação de Deus. Antes de conhecermos o Senhor, antes de andarmos com o Senhor, nós estávamos separados de Deus. Antes de você reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz, a morte de Jesus e a ressurreição dele, você está separado de Deus. Você pode conhecer, saber quem é, mas você não tem intimidade com Deus. Porque Jesus fala que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E só se chega ao Deus Pai através de Jesus. Por mais que você tente, por mais que você tenha muitas boas ações, só nos achegamos a Deus através de Jesus. E qual é a solução? Qual é a solução para esse problema? A Bíblia fala e conta que em João 3, Jesus está conversando com um homem intelectual chamado Nicodemos. Um homem muito inteligente. E Nicodemos, ele era um fariseu que era um mestre da lei de Deus. E Nicodemos ali, ele intrigado com esse personagem, essa pessoa, Jesus. Ele se encontra com Jesus num horário onde os outros fariseus não poderiam vê-lo, não iriam vê-lo, porque ele queria saber mais de Jesus. E nessa conversa, entre Jesus e Nicodemos, Jesus fala para Nicodemos assim: Nicodemos, Deus, eu sei que existe o pecado na humanidade. Eu sei que por muito tempo foi ensinado que a salvação vem dos judeus, e isso é verdade, mas que só o povo judeu tem acesso ao Pai. Mas Nicodemos, deixa eu te falar algo. O Pai, Ele não amou só os judeus. O Pai não amou só a nação de Israel. O Pai amou todo o mundo. O Pai amou o mundo de tal maneira, Nicodemos, que Ele não suportou ficar no seu lugar, na sua santidade, vendo e assistindo a sua criação cair em decadência. Mas o Pai amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu próprio Filho como uma oferta de sacrifício, para que todo aquele que nele crer, ainda que morra, ainda que haja uma separação terrena, haverá uma unidade, uma união eterna. Essa é a solução. Mas de acordo com a lei de Deus, é necessário uma oferta. Diga oferta. Muitos pensam que quando você oferta a sua vida para Deus, você oferta, sabe, os seus dias assim, servindo como voluntário, fazendo boas ações, doando alimentos, seja o que for. Eu sou uma pessoa boa, então Deus está olhando para mim, se agradando de mim. A oferta que a Bíblia fala é uma oferta que é muito maior do que qualquer oferta que você pode dar. A verdade é que não tem oferta que você dê, não tem oferta capaz de limpar o teu nome do cartório de Deus.
Não existe, não existe. E a gente vai aprender isso aqui. Na história de Êxodo, e eu estou quase concluindo. Na história de Êxodo conta a história de quando o povo de Israel, que era a nação escolhida por Deus para ser o seu povo, vivia como escravo no Egito. Quantos aqui já ouviram essa história? Como escravo do Egito. Então Deus, a história conta que Deus ouviu o clamor do seu povo. E Deus enviou um homem, Deus separou um homem chamado Moisés. E Moisés, ele foi separado por Deus para ser o libertador daquele povo. Aquele povo que estava em escravidão já por mais de 400 anos no Egito. E Deus então escolheu Moisés, Deus chama Moisés. E Moisés então ele começa ali a cumprir o seu propósito. Já Moisés adulto, já havia tido encontro com Deus através de uma sarça ardente. Moisés então ele é enviado por Deus para falar com o faraó. E pedir a faraó que liberte o seu povo, para que esse mesmo povo fosse até o deserto para adorar ao Senhor, ao Deus deles. Mas faraó, endurecido o coração, disse que não, que aquele povo pertencia a ele, e não deixou o povo de Deus ser liberto da escravidão. Me acompanha aqui em nome de Jesus. Não foi uma, não foi duas, não foi três, foram 10 vezes que Moisés chega diante do faraó, que detinha ali todo o poder sobre a nação do Egito, pedindo, clamando que libertasse o povo de Deus para que ele fosse ao deserto adorar ao Senhor. E faraó, endurecido o coração, não libertou. Então na 10ª praga, que foi a praga da morte dos primogênitos, Moisés dá uma ordem para o povo, uma ordem vinda de Deus. Moisés dá ao povo e diz assim: todo o povo de Israel, essa nação que está aqui em escravidão, vocês farão um sacrifício para Deus. Vocês pegarão um cordeiro, sem mancha, sem defeito, e vocês irão ali sacrificá-lo a Deus. A carne do cordeiro vocês vão comer com ervas amargas e pão sem fermento. O sangue do cordeiro vocês passarão nas portas e nos umbrais das suas casas. Porque em determinada hora da noite, o espírito da morte passará pelo Egito. E aquela casa que não tiver a marca do sangue do cordeiro, o primogênito não sobreviverá. E aí Moisés dá essa ordem para o povo. E o povo faz isso. E o sinal, o sangue é como um sinal, para que o espírito da morte, preste atenção nisso em nome de Jesus, não entrasse na casa, mas passasse por cima. A palavra Páscoa, ela nada mais, nada menos que passagem. Passagem. É a passagem do povo de Deus da escravidão do Egito, de uma vida de servir, de escravidão, para uma vida de liberdade. É simplesmente isso. Quando a gente lê no livro de Isaías 53, versículo 7, a Bíblia fala que Jesus, o Messias, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele diz assim, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, não de uma nação, mas tira o pecado do mundo inteiro. João Batista, quando ele vê Jesus pela primeira vez, vindo até o Rio Jordão, aonde ele estava batizando, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que lança fora o pecado do mundo. Não é como o Cordeiro de Moisés, de Êxodo, que limpava, que tirava o pecado de uma família, mas é o Cordeiro de Deus que, quando o seu sangue foi derramado, ele tira o pecado de todo o mundo, de todo aquele que crê nele.
Mas por que Jesus morreu se ele não tinha pecado? Vamos voltar para a lei de Deus. A lei de Deus fala que, certamente, vamos voltar em Gênesis, certamente Adão, humanidade, no momento em que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. Por quê? Porque você desobedeceu uma ordem, não é verdade? Mas Jesus tinha pecado? Jesus desobedeceu alguma ordem? Então por que ele morreu? Ele deveria morrer? Sim ou não? Mas por que ele morreu? A morte dele foi justa ou foi injusta? Injusta, não é verdade? É aqui que fica um grande segredo para você. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Quando Jesus morreu uma morte injusta, ele morreu uma morte que não era dele. Ele morreu uma morte que era dos injustos, dos pecadores, do povo que havia andado em escravidão, não por Faraó, não no Egito, mas uma escravidão do pecado. O pecado ele escraviza. Quando você se torna escravo do pecado, você se torna como uma marionete do pecado. Você não tem acesso a Deus, porque você está impuro. Você está morto em suas iniquidades, em seu pecado. A cruz não era para Jesus. A cruz era para mim e para você. Era para a gente. Porque nós pecamos. Nós erramos. Nós deveríamos estar naquela cruz. E aqui vem o grande segredo. Deus trouxe Jesus da morte, porque na corte divina, a morte de Jesus foi injusta. Por mais que os homens tenham falado que ele tinha blasfemado, feito o que fez, foi injusto. Então Deus trouxe Jesus da morte para a vida. E a Bíblia fala que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Agora, o sangue e a refeição antes de sair do Egito expressava a fé daquele povo. Se você não matasse o cordeiro, não ceiasse ali com a sua família, não passasse o sangue do cordeiro nas portas e nos umbrais da casa, você estava dizendo que você não acreditava. Não é verdade? O que eu quero dizer para você é que a salvação, ela vem pela fé. Ela vem pelo crer. Fé, essa palavrinha de 2 letras, fé, é isso que precisa. Você sabia? Olha para o seu lado, olha para as pessoas que estão ao seu redor. Olhe para elas. Eu quero que você entenda, não é como se Jesus fosse ainda morrer pelos pecados dela. Jesus já morreu pelo seu pecado. Jesus já morreu pelo pecado do seu irmão. Deixa eu te contar um segredo. Jesus já morreu pelo pecado daqueles que estão lá fora, que estão talvez enchendo a cara e fazendo todo tipo de crueldade. Jesus já morreu por eles, mas eles não sabem. Eles não tomaram conhecimento da morte de Jesus. Porque uma vez que você toma conhecimento, uma vez que você entende, não só conhece a história, mas entende a história, você já não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. Porque você não se contém. É tanta graça. O perdão que foi liberado para você, para sua vida, foi de graça. Você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada. Você não precisa primeiro trocar suas vestes para depois se achegar a Jesus. Você não precisa primeiro parar de usar o que você está usando para se achegar a Jesus. Você não precisa primeiro ler 3 livros, ler a Bíblia inteira para se achegar a Jesus. Vem como estás. Venha como estás. Pode estar sujo, pode estar imundo, só vem. Porque eu já paguei pelo seu pecado. Você que ainda não entendeu, você que ainda vive como quem não teve os seus pecados perdoados. Eu quero concluir com esse texto de Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, fala assim: se você confessar, você pode ler junto comigo no 3? 1, 2, 3.
3. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É isso, Lagoinha Miami. É isso, meu amigo visitante. É isso, você que está nos assistindo online. Creia com seu coração e confesse com a sua boca. Quero te pedir para que você coloque-se de pé. Essa canção que nós escrevemos é uma canção que fala justamente sobre isso. A minha cruz, não a cruz de Jesus. O perdão de Jesus por mim. A entrega de Jesus pela minha vida. Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que é o pão da vida que desceu dos céus. Ele que é a nossa esperança. Por mais que os seus dias sejam dias difíceis, por mais que você enfrente desafios diários e constantes, quando você entende o que Jesus fez por você, você entende que aquela situação não define a tua história, não define quem você é, e não muito menos define a tua eternidade. O que define a tua idade, o que você é quando você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, e você entrega a sua vida para Ele. Toda a sua história vai ser mudada. A tua geração, os teus filhos, o teu legado. Você estava escrevendo uma história, você estava escrevendo, deixando um legado, num caminho. Mas quando você encontra Jesus, a tua história, o teu legado, a história dos teus filhos, a geração após a sua, os seus amigos, o seu casamento, a sua paternidade, a sua história, a sua vida é mudada. Porque agora não é você quem vive, mas Cristo vive em você. Nós vamos cantar essa canção mais uma vez. E após essa canção, eu quero te dar a oportunidade de você crer no teu coração e confessar com a tua boca que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o sacrifício, a oferta de Deus pelo seu pecado. Amém?